Olá pessoal, mais uma vez, shalom para todo mundo. Estamos aqui de volta com o nosso 6º episódio do nosso Foxcast. Eu quero louvar a Deus primeiramente. Estou aqui com a minha esposa, a minha auxiliar host, né? Estou aqui com o Renato, que está aí por detrás dessas câmeras maravilhosas, com a sua esposa, nesse estúdio lindo e maravilhoso. Bom pessoal, queremos tratar hoje de um assunto muito importante, que é a síndrome de burnout. Tá bom, pessoal? E nós vamos trazer hoje a doutora Jane Propécio, que ela é graduada em medicina de psiquiatria, também do trabalho, e é isso. Mas antes eu quero agradecer as pessoas que têm contribuído para que esse Foxcast estivesse no ar. Quero agradecer ao meu irmão Wilson, empresário nessa cidade, é proprietário da Visão Transporte. Muito obrigado, meu querido, por acreditar e dar essa força para a gente. Design, móveis e decorações, da pessoa da dona Débora Verônica, irmã Débora Verônica. Muito obrigado, minha amada, por também acreditar e confiar na gente. Marcos, construtora e empreendimento, na cidade de Marabá. Aranet Telecom, fazendo conexões através da fibra ótica, de uma boa internet. Muito obrigado, Rafael e toda a equipe, família Aranet. E a Íntimos Cosméticos, que vem com todo vapor aí, ganhando mercado a cada dia que passa, e agora a distribuidora Eva. Obrigado, Ruth, obrigado, Eisenhower, e também a melhor ótica de Araguaína, que é a Ótica Vision. Obrigado, Rose, por sempre também contribuir para o reino de Deus, ajudando as pessoas em tudo que você faz. Muito obrigado. Bom, pessoal, como eu prometi para vocês, nós temos aqui hoje nossos estúdios, a doutora Jane Propécio. Tudo bem? Shalom, bem-vinda. Tudo bem, tudo graças jóia? a Deus. Foi difícil chegar aqui, mas aqui estamos, né? Ela é muito ocupada, gente, muito ocupada. Ela é graduada em Medicina pela Unitepac, 2007, Economia também pela Faculdade Anhanguera, 1996, com pós-graduação em Psiquiatria, Medicina do Trabalho, docente em Psiquiatria na Unitepac, desde 2019, e atualmente trabalha no Hospital Regional de Araguaína, na ala psiquiátrica, né, doutora? No ambulatório, especialidades em Psiquiatria e Clínica do Trabalho. E para fechar, pós-graduando em Psiquiatria Infantil. Olha que coisa maravilhosa. Eu achei isso maravilhoso. A gente convidou a pessoa certa, né? Então, doutora Jane, muito bem-vinda aos nossos estúdios. E a razão por que nós lhe chamamos, porque nós temos visto essa correria. As pessoas só têm dito essa correria. E a demanda das pessoas com relação à vida pessoal e com relação à vida profissional. E a gente tem percebido que as pessoas têm tido dificuldade de dividir isso, né? E que isso tem ocasionado uma estafa, entendeu? Emocional na vida das pessoas. Por isso que nós lhe convidamos para falar hoje especificamente de burnout, essa síndrome que inclusive já foi reconhecido pelo CID, né? Sim. Já existe um diagnóstico, né? Se alguém quiser, inclusive, estiver sofrendo disso e precisar de um atestado, já pode, né? Em relação ao seu trabalho. Né? Isso, né? Então, assim, eu queria que a senhora explicasse já de cara, explicasse para a gente, defina a síndrome de burnout e como ela surgiu. Certo. Eu agradeço muito, primeiramente, a Deus e pela oportunidade da gente estar aqui nesse bate-papo. A honra é nossa. Agradecer o Amilson, a sua esposa e essa equipe maravilhosa. Isso, eu prefiro que me chame assim mesmo, viu? Então, nós vamos falar de um assunto bem polêmico e bem relevante. Na realidade, essa síndrome chamada burnout, ela vem de uma sigla inglesa, que burn significa queimar, out por completo. Então, traduzindo, é a síndrome do esgotamento profissional. Ela não é um transtorno assim que foi descoberto recente, mas ela foi descoberta em 1970, bem no início de 1970, por um psicanalista alemão chamado Freudenberg, que, segundo a literatura,
Alguns falam que ele é alemão, porque na realidade ele nasceu na Alemanha, mas ele logo em seguida foi morar nos Estados Unidos e por ali ficou. E então algumas literaturas falam que ele é alemão, outras falam que ele é Sim. americano. Mas ele, na realidade, ele diagnosticou em si próprio essa síndrome. E como que é essa síndrome, né? O que é, na realidade, o que é essa síndrome de burnout? É quando uma pessoa, ela se dedica exclusivamente, intensamente, e faz um trabalho extenuante relacionado ao seu trabalho. E qual o intuito de trabalhar esse trabalho extra? Na realidade, aquela pessoa, ela conscientemente ou inconscientemente, ela está visando um reconhecimento de si próprio no âmbito profissional e coloca uma autoestima inflada nessa situação. Ou seja, ela perde os seus valores que anteriormente ela considerava como normal, como alimentação, como sono. E aí ela começa a se dedicar intensamente ao trabalho. E por dedicar ao trabalho, o que ela visa na realidade? Ela visa um reconhecimento, um sucesso, que as pessoas reconheçam que ela realmente está conseguindo se destacar até um momento na carreira. E, de repente, essa pessoa que tem um sintoma positivo, ou seja, ela vai dedicada, ela vai cheia de sonhos para esse trabalho, ela se dedica bastante. E, de repente, ela chega ali na frente, ela percebe que não teve aquele reconhecimento esperado. Então, por conta disso, essa pessoa vai se esforçar muito mais e vai dedicar muito mais tempo ao trabalho. Com essa dedicação extrema ao trabalho, essa pessoa vai se furtar de coisas que fazem parte da vida. Ou seja, no horário do almoço, vai continuar trabalhando e já não vai dar tanto valor naquela parada que é importante para o almoço. Quando chegar na hora de dormir, essa pessoa às vezes vai levar trabalho para casa e não vai ter aquela convivência com a família e vai se dedicar intensamente A produção ao trabalho. dela vai baixar. Sim, com certeza. Assim, ao longo do tempo, ela justamente abaixa a produção. Por quê? A pessoa ela começa a ter um desgaste físico, mental, psicológico extenuante. Então, com isso, alguma maneira o corpo responde. E responde de que forma? Tanto psíquica quanto física. E esses sintomas acabam levando à exaustão, que é considerada a síndrome do esgotamento profissional. Doutora Jane, pelo que você compartilhou agora, eu vi que acaba tendo um cansaço também exaustivo emocional. Porque, pelo que você colocou, a pessoa acaba buscando uma autoafirmação, não é? Então, ela vai ter uma busca incessante por afirmação, não é? Então, eu percebo que vai mais além de só um cansaço de trabalho, de excesso de trabalho, mas por uma busca intensa de autoafirmação, né? Sim, justamente. Então, isso pelo que eu estou entendendo, a falta de identificação dela, de conhecer o seu real valor, né? Talvez entre em xeque aí, não é também? Sim, há uma questão de aversão de valores. Com o passar do tempo, Sim. a pessoa vai se intensificando tanto no trabalho que esquece não que esquece, mas não considera aqueles valores que são realmente importantes da vida, como se alimentar, uma prática de exercício, uma dieta equilibrada. Então, a pessoa, de tanto se esforçar no trabalho, ela começa a ter sintomas, inclusive até físico e psíquico. A pessoa começa a ter irritabilidade, ansiedade, agressividade. E esses sintomas, eles vão se sobrepondo, inclusive até às vezes sintomas físicos. Essas pessoas podem ter dores de cabeça frequentes por conta disso, fadiga, tonturas, vai consultar com o clínico geral, procura uma causa orgânica para aquilo e realmente às vezes não acha, porque é uma doença psíquica, ou seja, tá com
um cansaço extremo, então o corpo, de alguma forma, ele vai se manifestar de alguma forma ou de outra. Embora essa sigla seja inglesa, é como se fosse, então, o carro que acabou o combustível. Acabou total. O carro parou e não tem mais combustível. Chegou no limite de esgotamento ali, que a pessoa não tem mais. E esses sentimentos do burnout, eu percebo que ele causa distanciamento, isolamento das pessoas no trabalho. A pessoa fica isolada, porque na realidade é uma depressão, né, que a pessoa desenvolve no trabalho. E a senhora disse que tem tudo a ver com o labor, o trabalho, a profissão. E eu te pergunto, quais são as profissões mais concernentes, mais propensa a produzir burnout na vida das pessoas? São pessoas que lidam com relações diretas entre pessoas e que têm um estresse a mais. Então, quais são as profissões que geralmente lidam com pessoas? Principalmente na área da saúde, né? Médicos, enfermeiros, outras pessoas que trabalham na área da saúde de uma forma geral. Na medicina, o que está mais ligado são a psiquiatria e a oncologia. Por quê? Porque devido também a situação do profissional em relação ao paciente, e muitas vezes essa retribuição, por conta da doença de base não seja tão favorável, acaba criando um certo estresse crônico naquele profissional que lida com aquelas doenças diariamente. Outros também que lida com pessoas diretamente, segurança pública, como os policiais, os bombeiros, setor bancário, o pessoal da educação, os professores, cartorários, cientistas, pessoas, técnicos de informação, pilotos, jornalistas, advogados e até voluntários, pessoas que se dedicam ao trabalho voluntário, que lidam com pessoas. Então, acaba... tudo é por conta de um estresse crônico que acaba tendo a síndrome de burnout. E aí nós estamos no meio da política, né? E os políticos também, hein? Agora nós estamos vendo até cadeirada aí agora no povo. E a gente fala das profissões, mas também temos um público também que temos, né? Os pastores também, tem muitos pastores que lidam... Pois eu estava esperando você falar. Com pessoas, né? Os estudantes, principalmente do ensino fundamental, que já vai entrar no terceiro, na graduação, e então já tem uma certa expectativa, então abandona até inclusive assim, seus períodos de lazer, estudam mais tempo do que geralmente o convencional, então essas pessoas acabam criando uma certa ansiedade e lá na frente pode Doutora refletir Jane, também. Nós passamos de um congresso em Brasília e lá foi um congresso para pastores líderes do Brasil. Eu acredito que foi da pandemia e assim foi a primeira vez que eu vi assim. Foi antes um pouquinho da pandemia. Primeira vez que eu vi assim, testemunhei um apóstolo de São Paulo, ele testemunhando que da síndrome de burnout. Ele surtou totalmente, ele foi totalmente avesso, ignorante, as pessoas que ele mais amava. Ele teve que apelar para o ano sabático, ele teve que sair do Brasil, ele ficou praticamente mais de ano fora. Aí a igreja teve que pagar para ele ficar fora um ano, para ele se recuperar. Eu falei, meu Deus do céu, como... Inclusive esse é um assunto que depois eu queria lhe trazer aqui, e com mais um terapeuta, para a gente tratar apenas desse assunto, esgotamento na vida de líderes religiosos, entendeu? Porque é de fundamental importância isso. Mas que bom, doutora Jane. E assim, quais são os sintomas dessa síndrome de burnout? Certo. Os sintomas, então, vamos lá. É uma síndrome que começa a pessoa se doando bastante ao trabalho, não tem o reconhecimento, vira um círculo vicioso, então se doa muito mais
por falta de reconhecimento, aquilo que é um ponto positivo se torna em negativo. Ou seja, aquela pessoa vai ter uma obstinação e compulsão ao trabalho. Então, aquele foco que deveria ser positivo em relação ao trabalho acaba sendo negativo. A pessoa vai se doar bastante e com essa questão de se doar bastante, também a gente tem que verificar o ambiente laborativo, onde tem aquela pressão psicológica também. E a outro fato também é que a pessoa, quando ela se doa bastante, vai acabar alterando o relacionamento entre as pessoas, tanto no trabalho quanto o convívio familiar. É a hora que as pessoas que convivem com o portador de burnout entrem e falam para aquela pessoa, olha, fica atento, você está mudando, Sinal você vermelho mudava. acendeu. Acendeu. Tem O que ficar comportamento que era de uma forma, agora está virando outra forma. Uma pessoa que brincava com os colegas no trabalho, agora, a partir daquele momento, o humor daquela pessoa já não é mais o mesmo. Então, ela pode ser alterado. E por a pessoa se doar bastante, ele acaba achando, entre aspas, que se torna melhor em relação aos demais. Então, quando há reuniões, aquela pessoa acaba não aceitando ideias do grupo em geral, responde de uma forma mais ríspida e vai se distanciando daquelas pessoas do convívio, tanto familiar quanto do trabalho, porque isso afeta a vida como um todo, na sociedade e também na forma do trabalho. E chega um momento que essa pessoa em si própria, se ela não procurar um atendimento profissional, essa pessoa, ela vai, até a si própria, ela vai saber que ela realmente tem alguma coisa diferente, mas ela ainda não consegue achar que ainda está tudo sob o seu controle. Só que aí, com o passar do tempo, esses sintomas eles vão piorando e a pessoa realmente ela começa a perceber que ela está sendo irritada mais do que o necessário. E pelo fato de ser irritada a mais do que o necessário, essa pessoa ela pode essas alterações de humor influenciar a vida como um todo, agir com cinismo e de repente no trabalho, na atividade laboral, vai começar a ter o absenteísmo, que ou seja, vai ter a falta no trabalho, absenteísmo, que ou seja, essa pessoa vai chegar a certo ponto que ela não vai dar conta mais de executar o que antes ela fazia. Ela não consegue mais produzir. Então, por ela não conseguir mais produzir, ela vai ter o absenteísmo, ou seja, vai começar a faltar mais o trabalho, mais do que deveria. Ela já não consegue ter uma troca. O corpo vai pedir pausas, né? Isso, ela não vai conseguir mais ter uma troca entre o colaborador e o cliente em si, agindo às vezes até com rispidez. Então, ela não vai conseguir produzir de forma nenhuma. É a hora que entra o colapso mental e físico. Rispidez, né? O estresse. Jane, e esse tratamento, no tratamento entra a medicação também? Na síndrome de burnout? Na síndrome de burnout, sim. Quais são os sintomas mais comuns, né? Como os sintomas mais comuns, que geralmente pode ser desde físico, mental, tá? Como dor de cabeça, enxaqueca, pode ter tonturas, pode ter os principais sintomas no trato gastrointestinal, reflete outras coisas, dores abdominais, e também na alteração do comportamento psíquico, ou seja, ansiedade, lapso de memória, agressividade, irritabilidade, pode ter alterações do sono, alterações do humor. Então, aquela pessoa muda de uma forma como completo. Aí é onde entram as medicações, né? Entra. Aí, o que acontece? No caso, o diagnóstico é totalmente clínico, feito geralmente por pessoas que são médicos, principalmente na área da psiquiatria ou medicina do trabalho. E antes da senhora falar do diagnóstico, então quer dizer que estresse e burnout é a mesma coisa no trabalho? São a mesma coisa? Não. Tem diferença? Eu ia perguntar isso agora. Tem diferença, então? Tem. Porque tem pessoas nervosas que trabalham, tem pessoas impacientes, mas que não estão com a síndrome de burnout. Qual que é a diferença? No estresse do trabalho, no âmbito pessoal.
A pessoa ela está irritada, ela não está bem, mas ela consegue ser produtiva. Entendi. Na síndrome de burnout, essa pessoa já é paralisada, ela não consegue produzir. Então, ela realmente Se isola. se isola, ela não consegue produzir, fica paralisada. Então, realmente, como você falou no início, tem que recorrer ao tratamento clínico, psicoterápico e ter um afastamento temporário do trabalho para aquela pessoa se restabelecer para depois voltar novamente ao trabalho. É preciso dar uma pausa. Doutora Jane, e como é feito o diagnóstico da síndrome de burnout? O diagnóstico ele é clínico, geralmente é feito por um profissional da saúde, que seja geralmente o psiquiatra ou então o médico do trabalho com experiência na área de síndrome de burnout, para poder fazer o diagnóstico. Não existe nenhum exame laboratorial, um exame de imagem que venha confirmar. É totalmente pela história clínica. Que bem. E quais são as possibilidades terapêuticas? Nós temos a psicoterapia, né? As mudanças de rotina que aquela pessoa precisa realmente, normalmente, voltar a ter os valores normais, como vai ter que alterar sua rotina por completo, porque essa pessoa que geralmente ela se dedica tanto ao trabalho, então vai ter que ter o horário de folga, vai ter que ter horário para poder fazer uma atividade física, uma dieta saudável, férias. Então, são pequenas alterações que fazem toda a diferença na vida da pessoa. Um sono regular de pelo menos 8 horas diária, vai ter que avaliar realmente aquele trabalho, se realmente a carga de estresse é tão extensa, a quantidade de trabalho que é executado de forma diária. Será que aquela pessoa está trabalhando mais do que as 8 horas por dia? Então, vai ter que... a questão de valores, elas precisam ser retomadas novamente. E a gente sabe, doutora Jane, que o trabalho tem sido refúgio de muitas pessoas. Isso implica em muitas pessoas que passam por dificuldades em casa, por necessidades, por dificuldades. O cara brigou com a esposa, a filha ou o filho saiu de casa, entendeu? A falta de dinheiro. Então, uma série de coisas que envolve as pessoas, e essas pessoas acabam se envolvendo, se refugiando no trabalho, né? A gente sabe que o homem, a mulher, toda mulher se realiza na segurança, na proteção, e os homens se realizam no trabalho. Entre os homens e as mulheres, a senhora tem mais ou menos uma estimativa? Essa síndrome do burnout ataca mais os homens do que as mulheres? Embora as mulheres estão avançando muito hoje no campo do trabalho. Na realidade, assim, essa síndrome ela pode afetar tanto uma parte quanto a outra. As mulheres do passado, elas ficavam mais em casa e os maridos trabalhavam fora. Hoje nós precisamos trabalhar. A jornada da mulher. A jornada da mulher, justamente. Muito então, maior. Justamente. A mulher, ela trabalha, ela executa funções fora do lar e dentro do lar também. Então, com isso, acaba sendo um pouco mais suscetível, porque a mulher acaba sendo um ser mais frágil, né, em situações, e com essa jornada de trabalho que muitas vezes fica interligada, termina uma jornada de trabalho, já às vezes aquela remuneração não dá por conta da família, então a mulher às vezes e também o homem acaba fazendo dupla jornada com poucos períodos de descanso, então tudo isso é suscetível para que tenha a síndrome de burnout, mas tanto em gênero é equiparado. Equiparado, né? Isso. Agora eu falo como um homem, por exemplo, as mulheres, elas
embora elas também acarretam muito essa questão, mas os homens, eles sofrem mais. Por quê? Eu acredito, por atender homens, eu acredito o seguinte: o homem, ele tem dificuldade de exteriorizar o que ele sente. As mulheres não, entendeu? É tanto que eu fiz uma pesquisa, homens infartam mais do que mulheres. Justamente por conta disso. Uma hemorragia, por exemplo. O que mais mata? Uma hemorragia interna ou externa? Uma hemorragia interna. Então, a mulher, quando ela passa por uma dificuldade, um problema, ela tem facilidade de conversar com a outra e dizer: ó, estou passando por isso, chora, desabafa. O homem não. O homem passa por uma dificuldade e ele não fala, ele é muito fechado. Isso vai acarretando, vai acarretando, vai acarretando. E chega num limite que estoura. Chega num limite que a gente tem visto aí suicídios, a gente tem visto aí acidentes no trânsito provocado por essas questões da estafa emocional. A doença emocional está muito grave hoje, entendeu? Então, assim, eu queria que a senhora falasse o que a senhora tem como conselho para os pacientes de burnout. O que a senhora poderia falar para eles? Como agir, né? Como eles devem agir? Exatamente. Essas pessoas que têm burnout, a primeira coisa que tem que fazer, né? As recomendações. Tem que avaliar que realmente assim, a pessoa reconhecer que está precisando de um atendimento médico e psicoterápico. Então, a primeira coisa, ouvir os familiares, ouvir os amigos de trabalho, que realmente percebe, são os primeiros que percebem os primeiros sinais. Uhum. Então, ficar atento a isso. Outra coisa, geralmente, como é uma doença, um transtorno limitante, então, gerando a ansiedade e até propriamente depressão, então que essas pessoas não venham a procurar essa saída no álcool, no tabaco, nas drogas, no excesso de estimulantes como café, ou mesmo tratamento, né? hipnóticos, remédios para dormir em excesso. Então, essas pessoas têm que, ao invés de partir para esses lados, procurar levar uma vida mais tranquila, verificar mais saudável, procurar realmente o que é importante durante o dia, quais são as prioridades, né? Então, aquilo que é prioridade, faça, aquilo que não é prioridade, pode deixar para o outro dia e dar valores que são simples, mas que fazem total diferença, como fazer uma caminhada no final da tarde, sair para admirar uma paisagem, o ar que nós respiramos, olhar a natureza, sair com os amigos para lazer, com a família. Procurar uma igreja. Procurar uma igreja, porque é totalmente importante. A fé é muito importante nesse processo. Ok, então burnout não é uma doença classificada na DSM lá. Doenças psicossomáticas, doenças da mente, do psique. É uma doença que está lá no CID, que é um diagnóstico, então é um estresse no trabalho, correto? Por que eu pergunto isso? Porque às vezes as pessoas pensam que, quando se fala de síndrome de burnout, já pensa que a pessoa está ficando com um transtorno psiquiátrico, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Aí já fico com medo, porque as pessoas têm uma aversão a isso. A senhora, como uma médica pós-graduando em psiquiatria, sabe muito bem. Então, assim, o que a senhora diria para essas pessoas, né? Como a senhora está dizendo, né? Para quebrar esse paradigma, esse tabu. Na realidade, todo diagnóstico em psiquiatria tem um manual. Esse manual é chamado DSM-5. E desse DSM-5 nós temos os códigos que também auxiliam no diagnóstico, como o CID-10 e agora já foi elaborado o CID-11, mas ainda não está sendo vigorado no momento, mas já tem data prevista. Essa síndrome, ela já é reconhecida pelo DSM-5. Ah, tá. Ela já é reconhecida com o DSM-5. Hoje ela
tem o CID dela, ela é reconhecida que é uma síndrome que dá um esgotamento profissional e que a pessoa realmente fica paralisada diante dessa situação, mas que precisa ter um afastamento temporário do trabalho para se fazer o tratamento adequado e depois retomar as suas atividades. Aí sim, ela consegue ser produtiva novamente. Então, é uma reinterpretação de valores que essa pessoa precisa voltar novamente. Eu perguntei porque no trabalho você tem uma infecção intestinal, você sofreu um acidente, você tem qualquer outra doença, você é afastado, compra lá o atestado médico e volta. Quando a sua volta, o seu retorno, ele é encarado pelos colegas como uma doença ali que ele superou. No caso do burnout, o retorno dele para o trabalho, ele enfrenta uma discriminação, ele mesmo se autodiscrimina, ele se sente discriminado. Eu queria que a senhora, o que a senhora me diz em relação a isso? Quando o paciente ele vai fazer esse tratamento, o portador, ele vai ter a reinterpretação de valores. E nessa reinterpretação de valores, ele vai ser trabalhado justamente toda essa área, para que ele não se sinta dessa forma. Porque quando você tem uma doença física, é muito fácil notar. Isso. Né? Um braço quebrado é fácil notar. Agora, quando aquilo lá afeta a mente, e às vezes a pessoa exterioriza um sorriso que na realidade não está correspondendo com o interior daquela pessoa, né? Tem muitas pessoas que estão sofrendo acentuadamente Silêncio, né? e estão em silêncio. Mas hoje ela é reconhecida. Então, geralmente, as empresas têm o seu médico do trabalho, dependendo do porte da empresa. E, então, esse retorno ao trabalho, então, é de forma tranquila. Ô, doutora Jane, felizmente temos que estar chegando no final. Como foi bom tê-la aqui hoje conosco. Ajudou demais, entendeu? A nossa população. Quem estiver assistindo esse podcast, o nosso Foxcast, vai crescer muito, entendeu? Eu louvo a Deus pela sua vida, por fazer parte de Araguaína, por ser filha de Araguaína, ser filha de um grande amigo nosso, seu Aldo Propécio. Obrigado, porque você optou por essa carreira, né, médica, ter ajudado muitos universitários, ter lecionado para muitos, inclusive minha filha vai ser sua aluna, né? Já é. Vai ao final, né? Esse período, né? Acho que ela vai para o nono. Ela vai para o nono. Sim. Então já é. Já é. Então, assim, e por ter ajudado tantas pessoas. Quero deixar aí os nossos microfones à sua disposição para as suas considerações finais aí, tá? Eu quero agradecer novamente ao esse bate-papo e me colocar à disposição para quem precisar desse contato, de saber mais informações, eu me coloco à disposição e eu agradeço demais o convite. Amém. Obrigada, doutora Jane. Para mim, inclusive, foi de grande valia essa conversa. Muitas coisas, tabus assim foram quebrados e muito esclarecimento, né? Porque a gente tinha uma visão um pouco obscurecida. E eu creio que muitas pessoas, né, tiveram essa clareza, entendendo a diferença, né, entre estresse ou realmente a síndrome de burnout. Enfim, foi maravilhoso. Obrigada mesmo, viu? Eu, na realidade, trabalhei muitos anos numa empresa multinacional e eu sei o que é isso. Eu fiquei realmente no limite, na estafa. E eu comparo essa aula o seguinte: você pega um carro com a família para viajar de férias com a família, e você sai de casa e sai louco, pega o carro, é como se você estivesse indo para trabalhar, uma viagem a trabalho. E aí, quando eu pensava que não, eu falei, gente, eu tô com a minha esposa, meus filhos estão de férias, para que essa correria? Então, eu sempre digo que
Quando você anda apressado, você não celebra a viagem. Você tem que celebrar a viagem. Assim é a vida. Você tem que celebrar a vida. Em todos os momentos. Esses dias ela falou para mim assim, calma, calma, calma. Nós já fomos na academia, já namoramos, né? Você até recebeu uma oferta hoje, tá tudo tranquilo, nós estamos com saúde, calma. Falei, realmente, né? Então vamos parar. Então é exatamente essas suas recomendações que foram muito válidas para nós. Não só diagnosticar a síndrome, como também nos ajudar a como vencê-la, né? Ou seja, celebrar a vida. Tirar um tempo para jogar um futebol, um voleibol, um beach tênis, né? Fazer uma academia, né? Assistir uns besterol de vez em quando, né? Sim, é Não é importantíssimo isso? para a vida. Valeu mesmo, doutora Jane. Eu que Muito agradeço. obrigado mesmo. Pessoal, vamos ficar por aqui, tá, pessoal? Mais um episódio, vamos voltar com o nosso próximo episódio. Eu tenho uma surpresa para vocês, tá bom? Mas eu quero agradecer a Visão Transporte, Design, Móveis e Decorações, Marco, Construtor e Empreendimento da cidade de Marabá, Aranet Telecom, Íntimos Cosmético e Ótica Visão. A vocês, meus irmãos e irmãs que acreditam em mim e na Meire, muito obrigado por sempre nos ajudar. Fique com Deus. Obrigado, doutora Jane. Eu que agradeço. Paz e bem para a senhora, em nome de Jesus. Obrigado, meu Amém. amor. Obrigado, Renato. Obrigada, Deus abençoe a obrigada. todos. Voltamos no próximo episódio.